Estudo do sinal de uma função do primeiro grau crescente. Y igual a 3x menos 6. Primeira atitude é encontrar a raiz da função, ou seja, o valor de x quando y for igual a zero. No lugar do y vamos colocar zero, né? Zero igual a 3x menos 6. Pega o menos 6 e passa para o outro lado, 6 igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 6 dividido por 3, 2. Então x é igual a 2, 2 é a raiz da função. Quando x é igual a 2 e y é igual a zero, nós temos o par ordenado em que a reta vai interceptar o eixo x, tá? Vai ser o ponto 2 e 0. Já sabemos qual é a raiz, agora podemos fazer o quê? Atribuir valores para x menores do que 2 e valores maiores do que 2. Fazendo isso, encontramos os pares ordenados para poder fazer o nosso estudo do sinal. Quando x vale menos 3, fazemos 3 vezes menos 3, menos 9, menos 6, menos 15. Então, quando x vale menos 3, y vale menos 15. Quando atribuímos o valor de x menos 2, vamos substituir aqui 3 vezes menos 2 vezes menos 6, que vai dar menos 12. Então, menos 2 e menos 12. Quando x vale menos 1, vamos substituir também, vamos encontrar em y menos 9. X vale 0, y menos 6, x vale 1, y vale menos 3, x vale 2, y vale 0, x vale 3, y vale 3, x vale 4, y vale 6, x vale 5, y vale 9, x vale 6, y vale 12. Não vou falar todas as contas aqui, tá? Porque essas contas elas existem aqui para que nós possamos saber como nós chegamos aos valores de y. Mas o mais importante aqui é você saber o quê? Que quando x é maior do que 2, todos os valores de y são maiores do que 0, estão aqui na cor. E quando x for menor do que 2, olha na tabela, quando x é menor do que 2, todos os valores de y estão na cor vermelha, ou seja, são menores do que 0. Já é o nosso estudo do sinal, tá? Estamos começando a interpretar essa função para fazer o estudo do sinal. Já temos a tabela, né? Os pares ordenados que encontramos ainda há pouco, atribuindo valores para x. Com esses pares ordenados, nós já podemos fazer o estudo do sinal. Temos a raiz da função, que é igual a 2, do ponto 2 e 0, que já calculamos antes. E sabemos o quê? Que quando x é igual a 2, y é igual a 0. Olha para a tabela. Quando x vale 2, y vale 0. Quando x for maior do que 2, repare, 3, 4, 5 e 6. Os valores de y também são maiores do que 0. 3, 6, 9 e 12. E quando x for menor do que 2, que é 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3, todos os valores em y serão menores do que 0. Repare, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 e menos 15. Esse é o estudo do sinal, tá? De uma função do primeiro grau. Com a tabela, nós podemos observar e fazer esse estudo do sinal. Podemos também com a construção do gráfico. Quando nós vamos construir o gráfico, nós podemos observar o seguinte, né? Que quando x é maior, olha o eixo horizontal, o ponto que intercepta o eixo x é o ponto 2 e 0. 2 é a raiz da função. Quando x for maior do que 2, todos os valores em y vão ser maiores do que 0. Repara, olha o 3, y vale 3. Só você olhar para a reta, tá? O 4, olha na reta, y vale 6, está na direção do 4. O 5, y vale 9. E o 6, y vale 12. Ou seja, quando x for maior do que 2, todos os valores em y vão ser maiores do que 0. Esse sinal de mais está explicando isso aqui, tá? Se não tivéssemos esses números na reta, nós já saberíamos que esses números são maiores do que 0. Quando x for menor do que 2, todos os valores em y vão ser menores do que 0. Olha na reta. Aqui não está aparecendo, mas nós sabemos que é 1. Quando x vale 1, y vale menor do que 2. Eu tenho 1. Quando x vale 1, y vale menos 3. Quando x vale 0, y vale menos 6. Quando x vale menos 1, olha, seguindo na reta, y vale menos 9. Quando x vale menos 2, y vale menos 12.
E quando x vale menos 3, y vale menos 15. Então, quando x for menor do que 2, todos os valores em y vão ser menores do que zero. Esse tracinho vermelho aqui é o sinal de menos. Quer dizer o quê? Que numa função do primeiro grau crescente, todos os números à direita, à esquerda da raiz vão ser o quê? Em y vão ser menores do que zero, tá? Quando x for menor do que 2, y menor do que zero. E numa função do primeiro grau crescente, todos os números à direita da raiz em x vão ter em y valores maiores do que zero. Esse é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau crescente.